Diz a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para vos fartar, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a terra seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu poder e pela tua graça, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tu és o Deus maravilhoso, Tu és o Deus santo, Tu és o único digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, porque o nosso coração tem estado dividido entre as coisas desse mundo e a glória do Senhor. Nós não podemos servir aos dois senhores. Muda o nosso coração, muda as nossas vidas, para que o Senhor seja o primeiro nos nossos corações. Ah, Senhor Deus, o que seria de nós, se não a Tua misericórdia ser liberada sobre as nossas vidas, o Teu amor incondicional, que enviou Jesus Cristo para morrer a nossa morte? O que seria de nós sem a Tua presença? Vem, Senhor Deus, derrama sobre nós salvação essa noite, derrama sobre nós restauração de vidas, muda os nossos corações e conforma-o ao Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, é interessante que esse texto fala de um povo que já tinha experimentado o cativeiro por ser desobediente. Um povo que foi liberto pela mão forte do Senhor da escravidão do Egito. Um povo que andou nos seus próprios conselhos, que não amou o Senhor, mesmo vendo as maravilhas do Senhor. Um povo que foi exortado a ser obediente. Um povo que não foi obediente, foi mandado para fora, para uma terra distante. E agora a misericórdia do Senhor então começa a trazer esse povo de volta. Esse povo volta para a sua terra natal, e esse povo começa a cuidar dos seus próprios interesses, e não glorificar o Senhor, e não se deleitar no Senhor. Será que essa história se parece com a sua história? Será que essa história se parece com a nossa história? Será que nós, como cristãos, ou que dizemos que somos cristãos, temos usado nosso tempo e aplicado nas coisas de Deus? Será que nós que dizemos que somos cristãos, temos usado o nosso intelecto, o nosso vigor, a nossa disposição, dando tudo isso para louvor da glória dEle? Será que nós, o povo que se chama pelo seu nome, tem usado dos seus bens materiais e investido para que o nome dele seja conhecido e glorificado? Afinal, para quem você tem vivido? Para você mesmo
ou para o Senhor? Para a sua glória ou para a glória do Senhor? Quando você começa a esquadrinhar ali um projeto, em quem você pensa? Você pensa em si mesmo, no sucesso do seu projeto para a glória do seu coração? Ou você pergunta: Senhor, eu estou começando alguma coisa hoje, mas primeiro eu quero que esteja no centro da tua vontade. Será que é isso? A sua vida reflete Cristo vivo em você? Nós estamos na geração que se diz cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. Nós temos candidatos que se dizem cristão, mas de cada 10 palavras, 11 são torpes. Não edificam, não glorificam a Deus. Nós temos um povo que se diz fiel a Cristo, que pertence a uma denominação evangélica, mas quando ele solta uma palavra, você fala: não pode ser, não há nada de Deus nessa palavra. Quando você vê as suas ações, você diz: como pode usar o nome do Senhor em vão e dizer que é do Senhor Jesus? Porque as suas ações mostram que ele só não é filho do Deus vivo. Meus irmãos, Deus nos chama para estar atentos a algumas verdades nesse texto. Esse texto, ele quer dizer uma mensagem assim: voltem para o Senhor. É interessante que o Senhor não está falando com o povo pagão. O Senhor não está falando com os caldeus, com os amorreus, com aqueles homens que eram fora da promessa do Senhor. Mas Ele está chamando o seu povo, o povo escolhido por Ele, a voltarem para o Senhor. É interessante que eu notei que nós temos que ter alguns conceitos desse texto. Primeiro, tenha a prioridade na adoração. Meus irmãos, semana passada nós tivemos uma experiência bastante edificante na nossa vinda e ida no ônibus, que nós tivemos ali os irmãos alegre e louvando ao Senhor. Hoje os irmãos sugeriram até que o ônibus passasse pela praça. Eu falei: o povo está meio fraco para cantar ainda, precisa cantar mais forte. Parece que um corintiano, eu acho que ele vibra mais do que nós vibramos com Cristo. O corintiano vibra mais com o Corinthians do que o povo de Deus com Cristo. Mas também o violeiro não foi, não apareceu. Vamos ver se Deus toca no coração dele, que ele volta, né? Mas é interessante que nós temos um conceito de adorar. É quando o grupo sobe e nós cantamos louvores ao nosso Deus. Então a nossa prioridade de adoração se resume a isso: 2 ou 3 canções por dia, o dia que nós estamos num culto, e nós louvamos ao Senhor e chamamos momento de adoração. Parece que o resto tudo não é adoração. Então, quando nós estamos recebendo a palavra, não é adoração. Quando nós pisamos para fora daquele templo, vamos ali tomar um café com os irmãos, um chá, não é adoração. Quando nós voltamos para a nossa casa, não é adoração. Quando nós estamos no nosso trabalho, não é adoração. Esse é um conceito errado. Esse é um conceito que nós devíamos riscar das nossas vidas e ter como prioridade adorar o Senhor em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento das nossas vidas. Quantas vezes eu me pego desanimado com alguma situação da vida, muitas vezes eu murmuro de alguma situação da vida, porque eu não me lembro quem é Cristo Jesus. Eu olho para a minha dor, eu penso que está tudo ruim naquele momento, alguém da minha família está enfermo, alguém da minha família está com problema, talvez na área financeira, talvez na educação dos seus filhos, e eu me esqueço de que Jesus Cristo conhece todas as coisas, e que Ele deveria ser adorado nessa circunstância também. E depois a gente canta: não olha as circunstâncias, não, não, não. A gente devia cantar: olha as circunstâncias, sim, sim, sim. Deveria ser esse o nosso cântico. Porque a circunstância tem feito com que nós não tenhamos o privilégio e a prioridade em adorar ao Senhor em todo e qualquer momento. Meus irmãos, se você agora analisar a sua vida, você vê que o Senhor requer
que a casa dele seja construída aqui, nesse templo, para que o nome dele seja engrandecido e que haja adoração naquele templo. Mas hoje nós somos o templo do Espírito Santo, e onde nós estivermos, deverá haver adoração e louvor ao nome daquele que é digno de honra, glória e louvor. A nossa vida, ela deveria estar com uma ênfase total em adorar o Senhor. Meus irmãos, eu não sei por que em velório as pessoas pensam que não há motivo de adoração ao Senhor. Até mesmo no velório nós devemos adorar ao Senhor, porque Ele é o autor da vida. Ele dá a vida, Ele tira a vida e Ele devolve a vida. De alguns para a eternidade com Ele, de outros para a condenação eterna. Mas nós devemos adorar o Senhor. Eu acho que nós deveríamos mudar o nome culto fúnebre para culto de adoração. Porque ali também nós devemos adorar o Senhor. Você tem tido a prioridade em adorar o Senhor? Quando você está diante de um problema que parece que todas as portas se fecham, parece que não há como transpor obstáculos, você tem adorado ao Senhor? Quando você recebe uma notícia da qual você jamais queria receber, ela vai contra aquilo que você tem sonhado para você e para a sua família, você adora ao Senhor? O desespero faz com que nós não adoremos ao Senhor e que nós tentemos com os nossos próprios recursos, com as nossas próprias forças, resolver alguma questão. Esse é o nosso grande erro. Prioridade quer dizer primeiro tempo. Prioridade quer dizer preferência, primazia. Ame ao Senhor e o adore. O adore com toda a sua força, com todo o seu coração. Ame-o. A segunda coisa que eu devo pensar aqui, Ele é o único caminho, Ele é o único digno de louvor, glória e adoração, porque não há salvação sem Ele, não há salvação em nenhum outro nome. Então, quando eu tenho a primazia de adorar, eu adoro aquele que é único. Meus irmãos, as pessoas têm mania de dizer todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Se é uma obra de Satanás que tem feito esse ditado maligno chegar muitas vezes no seio da igreja evangélica. Todos os caminhos levam a Deus, é mentira, é um engodo de Satanás, é uma astúcia do maligno. Só um caminho, Jesus Cristo. É o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nós temos que entender que se Ele é único, eu preciso me empenhar nessa verdade. Hoje eu falava com a Sandra e com a Fabiana aqui. Quando nós falamos a verdade das Escrituras, nós nos tornamos inimigos de muitos. Por quê? Porque a verdade, ela confronta o pecado. A verdade, ela confronta o pecador. A verdade, ela vai contra aquelas pessoas que não amam ao Senhor. Mas essa verdade é tudo que nós precisamos. Ele, o nosso Deus, o nosso Cristo, é o único caminho, a única verdade e a única vida. Meus irmãos, para que o Senhor queria esse templo? Para que o nome dele fosse adorado, para que eles voltassem a cuidar das suas vidas espirituais, tivessem a prioridade na vida espiritual e não na material. Esse povo precisava então voltar a se submeter ao Senhor. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, a minha alegria deve ser nele. Meus irmãos, se nós ouvirmos um telejornal hoje, no rádio, nós não temos motivo nenhum, se não estivermos em Cristo, para ficar alegres. São só tragédias, só corrupção, só imoralidade, só adversidade. Se a nossa alegria não for
nele, tudo isso não faz sentido para nós. Não adianta nós estarmos aqui a sexta-feira, ao sábado, ao domingo, pela manhã, domingo à noite, num grupo pequeno durante a semana. Não adianta. Nas reuniões de oração aqui, todos os dias, isso não vai adiantar para nós. Se nós não estivermos nele, através desse único caminho que é Cristo Jesus, e a nossa vida não estiver agora satisfeita no Senhor, nós nunca encontraremos paz nesse mundo. Você nota que as pessoas que têm muito dinheiro tiram a própria vida muitas vezes. E é interessante que todos os homens e mulheres, eles correm atrás do dinheiro. Uns mais, uns menos. Mas eles precisam de sustentação aqui nessa terra. Só que isso não satisfaz. E quando passa a ter um pouco mais, o coração dele não está alegre, porque a verdadeira alegria só tem quem já conhece a Jesus. É um cântico, e é uma verdade. E se essa alegria está no Senhor, então todas as coisas adversas vão ser pequenas, diante daquilo que nós temos. Nós estamos em Cristo, nós nos alegramos em Cristo, a nossa primazia é Cristo, o nosso único caminho é Cristo, a nossa única verdade é Cristo, então nós temos Cristo. Nada nos falta, não deveria roubar a nossa paz, porque nós temos alegria no Senhor, nós temos deleite no Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, que a sua alegria seja no Senhor, seja o Senhor e seja para o Senhor. Meus irmãos, o nosso foco está errado, nós temos lutado por coisas, nós temos nos esforçado para conquistar coisas materiais, enquanto a nossa única conquista é quando nós somos conquistados por Ele. Nós precisamos nos esvaziar. Uma obra produzida pelo Espírito Santo em nós, para que Ele passe a ser a nossa alegria, o nosso deleite, para que o nosso coração se volte totalmente para Ele. Meus irmãos, quando eu estava dirigindo o ônibus essa noite, eu ouvia os irmãos comentarem, mas eu comecei a pensar nos tempos da minha conversão. Como eu tinha alegria no Senhor. Nada me roubava a paz. Eu me satisfazia em conversar das coisas de Deus, em ler a sua palavra, em meditar na sua palavra. Eu chorava lendo a palavra do Senhor. Nós não podemos perder isso. Este é o fogo do Espírito Santo. Não é medido pelo barulho que você faz, é medido pelo desejo de Deus que você tem. Não é medido quando você olha uma pessoa é curada, mas ele é medido quando você lê um texto da palavra e você enxerga que esse texto foi graciosamente colocado ali para mudar a sua vida, para te conformar a Cristo Jesus. Nós estamos lendo a palavra para ter benefício para essa vida. Alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é te dar coisas, mas Ele vai completar o seu coração nele. O seu gozo vai ser nele, a sua vida vai estar nele, e você vai viver totalmente para Ele e para a sua glória. E cada dia isso vai ser melhor para você, porque cada dia você vai amá-lo mais, você vai conhecê-lo mais através da sua palavra, você vai buscar a palavra do Senhor e vai dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu preciso da tua verdade, para que o meu coração seja completo no Senhor. Ele é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Nem o querer é nosso. Tudo é dele e tudo deve convergir para ele. Nós estamos vivendo um tempo onde nós não podemos pregar a verdade, porque nós vamos contra esse mundo. Mas nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos pegar a verdade, ainda que as nossas vidas corram o risco.
Eu queria que você entendesse isso. Uma jovem de 14 anos, no século, se não me engano, 17, eu não me lembro o nome dela, foi presa na França. E foi-lhe proposto algo. Renuncie o que você crê e você será liberta. E ela não negou. Uma protestante, uma crente, não negou a Cristo. E ela escreveu na sua cela que não negaria a Cristo. E ela ficou presa por 38 anos. Bastava ela dizer: eu nego a minha fé. E ela morreu dentro do cárcere, por não negar a Cristo. Ai, a minha alegria é o Senhor. Não, a alegria desta jovem, depois dessa mulher, é o Senhor. Porque ela preferiu ficar encarcerada 38 anos e nunca mais encontrar a liberdade aqui nessa terra, para encontrar a liberdade em Cristo Jesus. Desde o primeiro dia em que ela se converteu, e ela viveu livre dentro de uma cela. Dá para entender esse mistério? Você que gosta de mistério, está em um. Tem um mistério para você, irmão. A mulher ficou presa 38 anos e morreu encarcerada por não negar a Cristo. 4. A glória, o poder, a soberania é do Senhor. Por que nós não vamos então adorá-lo? Por que nós não vamos então ter a primazia nele? Por que nós não vamos então ter alegria nele? Se ele tem a glória, tem o poder e tem a soberania sobre todas as nossas vidas. Meus irmãos, nós estamos adorando um Deus que talvez muitos aqui não conhecem. São simpatizantes de um Deus que de vez em quando me dá algumas coisas, mas não é desse Deus que eu estou falando. Eu estou falando de um Deus que Ele quer ser seu dono, Ele quer governar a sua vida, e Ele quer que todos os seus passos sejam de acordo com a sua santa, perfeita vontade. Um Deus que Ele vai além daquilo que você tem sonhado. As pessoas dizem hoje: não, eu não quero um Deus assim que eu preciso me dobrar diante dele. Principalmente é um discurso ateu, né? A esse Deus que vocês servem, vocês têm que ficar se dobrando diante dele. Como seria bom se eu me dobrasse diante dele como deveria. Como seria maravilhoso se a igreja, chamada igreja evangélica de hoje, caminhasse de joelhos diante desse Deus, curvasse a sua fronte diante desse Deus, colocasse a boca no pó e declarasse: tu és o Deus da minha salvação, no Senhor está a minha alegria. Toda a glória pertence ao Senhor, todo louvor pertence ao Senhor, porque teu é o poder, tua é a soberania, governa sobre a minha vida. Eu quero ser súdito do seu reino, eu quero ser um escravo de Cristo Jesus, que a minha vontade morra e que Cristo reine sobre a minha vida em todo o seu querer. Quanto que a igreja precisava disso. Mas a igreja hoje está para outro lado, ela quer determinar, ela quer ordenar, ela quer mostrar força. Meus irmãos, a igreja quer mostrar força. Olha, hoje um homem foi curado aqui porque nós oramos, a igreja fulana de tal orou. Não. A palavra do Senhor diz que quando sou fraco é que sou forte. Paulo não precisou de nenhuma cura para entender isso. Aliás, ele não foi curado e entendeu isso. Não há nada em nós. Daniel, ele diz: a nós pertence o quê? O corar de vergonha. Meus irmãos, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Eu creio que Paulo, para ele, foi tirar as cortinas do paraíso para que ele observasse.
mas para que não tivesse nenhum perigo de que a soberba tomasse conta da vida dele, e toda a glória, todo o poder e toda a soberania é do Senhor, e não deveria nenhum foco estar em Paulo, foi-lhe colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para que ele compreendesse que as coisas do Senhor são grandiosas demais para qualquer homem. A igreja precisa se esvaziar, se humilhar. Eu e você precisamos de caminhar de joelhos. Nós estamos querendo caminhar na razão, na força do nosso discurso, na força de uma pregação. Não, a pregação não começa num púlpito, a pregação não começa lá na praça, a pregação começa na sua casa, quando você se ajoelha e diz: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu não sou digno de anunciar o teu evangelho. E depois você abre a palavra do Senhor e pede para que Deus te encha da verdade, para que depois sim, você possa sair e expressar essa adoração, pregando o evangelho da graça. Nós não somos dignos de abrir a palavra do Senhor e de ler um versículo, senão por meio de Cristo Jesus. Não há nada em nós que possa chamar a atenção do nosso Deus, a não ser um coração quebrantado e contrito, arrependido, humilhado na sua presença. Meus irmãos, se você acha que você canta bem, então você vai ouvir um serafim cantar. Se você acha que você tem alguma virtude aqui de pregar, esquece. Só quando o Espírito Santo toma um homem, toma uma mulher, pode sair alguma coisa. Jonas não queria pregar, mas havia um propósito do Senhor de pregar através de Jonas, e Jonas pregou sem misericórdia, e 120 mil pessoas se converteram, e ele ficou bravo, porque 120 mil pessoas se converteram, e ele tinha anunciado destruição, mas o Senhor teve misericórdia. Não há nada em nós, a não ser que Cristo faça através de nós. Meus irmãos, como tem sido a sua vida? Você realmente precisa voltar para o Senhor? Você tem entendido que as coisas do Senhor devem estar em primeiro lugar na sua vida e na minha vida? Você tem entendido que nós temos olhado para as coisas transitórias, quando a palavra diz para nós olharmos para as coisas eternas? Você tem entendido que nós temos gastado o nosso tempo precioso, que não volta, com as coisas deste mundo, sabendo que pessoas ao nosso lado estão morrendo e sendo lançadas no inferno, e nós não temos tempo para elas, e nós não podemos nos dispor a ir, abraçar essa pessoa e dizer: olha, há uma solução para você em Cristo Jesus. Você está notando que a nossa vida está totalmente agendada e compromissada com as coisas desta terra, e que nós estamos perdendo o melhor, que é ser um instrumento nas mãos de um Deus santo e poderoso? Você entende que a igreja hoje deixou de influenciar e ser influenciada pelo mundo? Porque ela não tem mais tempo de devocional, ela não consegue aquietar diante da palavra do Senhor, ela não consegue mais participar das reuniões de oração, e nem da sua oração em secreto. Nós precisamos de um novo tempo, nós precisamos de um despertar para as nossas vidas. Este povo estava semeando, mas não estava colhendo. Este povo estava comendo, mas não se fartava. Este povo estava bebendo, mas não se saciava. Sabe por quê? Porque Cristo não era a prioridade deles. E talvez a sua vida esteja assim também. Você não tem encontrado paz, você não tem encontrado alegria, você não tem encontrado um desejo de prosseguir, porque as prioridades desse mundo têm roubado a sua vida, e você tem corrido para que a sua família tenha coisas, para que a sua família vá bem aqui nessa terra, e não deveria ser isso a primazia da sua vida, sim, para as coisas do Senhor. Eu e você precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos começar a repensar as nossas vidas espirituais. Meus irmãos,
diz que a glória da segunda casa será melhor do que a da primeira. Esses homens construíram quando eles obedeceram um templo onde o Senhor Jesus passou por ele. E nós vamos encontrar essa glória na morada celestial, na Nova Jerusalém, onde aqueles remidos e lavados no sangue do Cordeiro habitarão pelos séculos dos séculos e adorarão um Deus vivo, santo e poderoso. Tire seu foco das coisas terrenas. Coloque o seu foco em Cristo Jesus. A vida passa, e passa rapidamente. Nós estamos envelhecendo. O Isaac está envelhecendo. O Isaac é o mais novo aqui hoje. Está envelhecendo. A contagem regressiva para o Isaac já começou. A nossa, então, já está terminando. E a palavra do Senhor vem dizer: apegue-se ao Senhor, valorize as coisas espirituais em primeiro lugar, deixe as coisas do mundo, o Senhor acrescenta todas elas. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça de você fazer uma análise da sua vida esta noite, perante a palavra, e tomar decisões que te levem a conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te adorar porque Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus que amou o homem a ponto de ter um projeto de reconciliação do homem para contigo por intermédio de Cristo Jesus. Cristo Jesus que veio a essa terra, Senhor, que cumpriu o seu ministério aqui, Senhor Deus, e que se deu, foi à cruz do Calvário e morreu para que nós tivéssemos salvação. Senhor Deus, nós queremos entender isso cada dia mais e olhar para o sacrifício de Jesus na cruz e considerar o Senhor Jesus como a primazia das nossas vidas. Senhor Deus, nós queremos que o trono do nosso coração seja de Cristo Jesus e não das coisas transitórias desse mundo. Mas nós temos pecado contra o Senhor, perdoa-nos, Senhor Deus. Tira o nosso foco das coisas desse mundo e coloca o nosso foco nas coisas celestiais, Senhor Deus. Senhor Deus, que a nossa vida seja uma vida moldada pelo caráter de Cristo, pela Tua verdade, pela Tua palavra, e que nós possamos ser sal e luz no mundo perdido, nas trevas e totalmente sem sabor e totalmente em decomposição, Senhor Deus. Senhor Deus, como o mundo tem tentado viver voltando as costas para o Senhor, e ele caminha de mal a pior. Essa nação chamada Brasil, Senhor Deus, tem distorcido os valores, invertido os valores, tem vivido, Senhor Deus, da maneira que o seu ego manda, Senhor Deus, mas nós sabemos que essa nação vai mal. Então, Senhor Deus, ouve o remanescente que te ama, Senhor Deus, e muda esse Brasil, Senhor Deus, muda para louvor da tua glória, que haja avivamento aqui, onde os homens se dobrem diante do Senhor e declarem: estou arrependido, só Jesus é o Senhor, eu me rendo aos seus pés. Tem misericórdia, Senhor Deus. Tem misericórdia de cada família aqui representada, dos irmãos que nos assistem pela internet, que todos eles sejam tocados pelo poder da Tua palavra, e que quando nós colocarmos os nossos pés fora desse templo, que a nossa vida seja uma vida, Senhor Deus, que revele quem é Cristo Jesus, Deus. Que Cristo Jesus realmente seja a nossa modificação, a nossa transformação, para que as pessoas vejam Cristo através de nós. Nós suplicamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo.